Meus amigos da TV IBS, estamos iniciando nossa terceira aula do curso, O Caminho da Prece, a Mente Silenciosa. Nas duas primeiras aulas, nós tentamos mostrar qual o caminho que nós temos que fazer dentro de nós mesmos para chegar numa visão maior da prece. Uma prece em que a alma se volta como uma planta para o sol e vem da periferia para o centro ao encontro da presença de Deus. Então, uma prece completamente diferente. Hoje, nós vamos detalhar os tipos de prece e também vamos ver para cada tipo de prece como é que é a resposta. Então, a nossa aula hoje todinha vai ser baseada na prece. Então, nós vamos ver como são os diferentes tipos de prece, fazendo um apanhado de tudo que nós estudamos e avançando. E, ao mesmo tempo, nós vamos ver como é que as respostas da prece, o tipo de prece 1, 2 ou 3, como é que os espíritos ou como o Pai responde. E nós vamos estudar isso aí, inclusive eu separei exemplos para que a gente possa dar. Então, a nossa ideia é oferecer o máximo hoje nesse tema. Se for preciso, semana que vem a gente continua, mas agora para a gente entender. Porque muitas vezes as pessoas, quando a gente fala de um tipo especial de prece, acham que todos os outros não prestam, né? Então, já veio gente que mandou WhatsApp para mim falando assim, então não adianta meditar, não adianta isso. Não, tudo adianta. O importante é você saber a limitação de onde está. Quer dizer, não adianta você querer fazer uma meditação para um sentido amplo da vida e a meditação é a concentração. Ela vai servir apenas para acalmar a sua mente naquele momento. Não adianta você fazer qualquer outro exercício pensando que isso vai te levar ao mundo interior. Não, a gente tem que saber para que serve cada método e para que serve e especifica cada campo. Assim é a prece. Uma prece do evoluído, como é que ela é, nós vimos aqui com exigência, com pedido, etc. E como é que a prece, à medida que a gente vai ascendendo e vai compreendendo o mecanismo da prece. Então, hoje nós vamos estudar muito isso aí. Hoje nós vamos dar uma aula baseada nesse tema. Muito bem? Então, nós vamos ver nosso vídeo sobre a prece, a nossa campanha da prece, né? E, logo depois, teve um vídeo que eu até mandei para vários da TV, e um vídeo que o Luiz de Volta Redonda, que vai fazer o Congresso Rustem, que eu vou mostrar aqui hoje, ele mandou para mim, eu achei um vídeo espetacular. Então, logo depois da prece, devido inclusive à Semana Santa, nós passamos o vídeo que eu já mandei para alguns, mas para que todos vejam, e depois a gente volta. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Viu aí que trabalho bacana? Trabalho muito legal. Então vamos para a nossa aula. Primeira coisa que eu gostaria de lembrar, e agora nós vamos falar muito aqui, e vamos falar também do Pietro Baldi, é que o 14º Congresso Rustem, que vai ser realizado no dia 8 e 9 de junho de 2018, na Associação Espírita Estudantes da Verdade, lá em Volta Redonda. O presidente lá, o nosso Luiz, né, que mandou esse vídeo para a gente. Então está aqui, inscrições abertas de segunda a sexta, das 14 às 20h45. Você pode fazer pelo telefone, aqui está o telefone, e pode fazer pelo site, www.aeev.org, ok? Então, nós teremos o Congresso Pietro Baldi, o Congresso Rustem. Vamos lá? Aqui está a programação.
vai ser no dia 8, sexta-feira, que é credenciamento e abertura. E a primeira palestra de Bordeaux a Pedro Leopoldo, com Jorge Damas. Depois nós temos no sábado, mostraremos o Mestre em Nós, da Sueli Machado. Depois nós temos Sabedoria de Emmanuel em Tempos de Transição, com Felipe Salomão. Depois tem Transição Planetária e Você, uma reflexão à luz do Evangelho, Júlio Couto Damasceno. E o Fim dos Tempos, Novo Céu, Nova Era, com Maurício Crispim. Certo? Então, todas as datas, os horários, depois vocês veem e o site para poder fazer a inscrição. Ok? Vai ser um trabalho bem legal e que todos possam estar lá conosco. Muito bem, então vamos lá, o caminho da prece e a mente silenciosa. Beleza, hoje nós vamos estudar as formas de oração, o caminho, as respostas e a melodia sublime, se der tempo. Então vamos lá. Recordando, lembra que na aula passada nós fizemos uma dessa, né? Recordando e avançando. Então nós fizemos, agora vamos fazer então a parte 2. Vamos recordar agora tudo em relação à prece. Vamos lá? Então, as formas de orações. Então, vamos ver como é que são as formas de oração. Nós dividimos aqui em 3 grandes formas de oração e vamos estudar essas formas e depois vamos mostrar como é que se dá a resposta a esses 3 tipos de prece. Então, vamos lá? Então, a primeira forma é a forma do evoluído. Ele não pede, ele manda. Né? É o estágio mais inferior. E a gente vê isso muito. É só ver aí na internet que você vê um monte de prece desse jeito. Próximo. Exige. Mais rápido, por favor. Julga. Aconselha. Dá recado para Deus, né? Deus, assiste tal pessoa em tal lugar, assim, assim, da mesma forma, e dá conselho para Deus. Certinho? E pede. Essas formas de oração. Não pede e manda. Exige. Julga. Aconselha. E pede. É um tipo de oração que o Baldi define bem como a oração do evoluído, né? As formas inferiores de oração. Essas são as formas inferiores. A oração é respeitada? Sim, respeitada. É algo nobre, mas ainda no mundo inferior. Como diz o Baldi, indica o seu nível de desenvolvimento. Então, o tipo de prece que você faz e a forma como você faz está indicando em que nível evolutivo você está. E ele acrescenta: se ela se dirige para o exterior, o faz por concessão à materialidade humana, que tem necessidade dessa via mais longa. Então, essa daqui é a prece na sua via mais longa. É a prece dentro do campo da materialidade. É a prece que se dirige para fora. Então, ela não pede, ela manda, ela exige, quer que seja feito como a pessoa quer, ela julga, e nós vamos mostrar um exemplo desse julgamento, ela aconselha, fala até o que Deus tem de fazer, e como tem de fazer, e vive pedindo, e só pede. E esse tipo de oração é a oração na sua forma mais inferior. E automaticamente ela indica o nosso nível de desenvolvimento, e ela dirige para o exterior, e ela é respeitada porque é a materialidade humana, mas é a via mais longa. À medida que a gente sai desse tipo de oração ou busca um novo caminho, surge uma nova maneira, que André Luiz descreve muito bem. Eu peguei alguns tópicos que depois, ao mesmo tempo, eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá? Nós demos o nome aqui de conquista individual para o mais alto. Então, a prece, a oração, como conquista individual para o mais alto. Ela já não é mais uma forma inferior, ela é uma conquista, é um dilatamento. O que acontece nessa oração? Vamos lá? É um trabalho divino da intercessão. Então, você usa a prece para beneficiar o outro. Então, você realiza um trabalho divino de intercessão. Um exemplo magnífico sobre isso aí é você pegar o livro dos Mensageiros e olhar lá a prece de Ismália. Quer dizer, é uma prece de intercessão. Essa prece que a gente faz para o filho, faz para as pessoas, faz para o Brasil, como a gente está tentando fazer, ou seja, uma prece de intercessão. Você usa todos os recursos para poder fazer isso em torno de alguém, em torno de um objetivo, sempre algo além de um pedido, além do aconselhamento, além de um julgamento, muito além da exigência, muito além do mando. É algo que você faz para interceder em favor do outro, em favor daquele que sofre, daquele que está necessitado. Nesse tipo de prece,
ela tem uma produção avançada de elementos força. Olha só que bacana. Nesse tipo de prece já é totalmente diferente dessa aqui. Enquanto essa daqui é uma via longa, essa daqui é, por assim dizer, uma via curta, média, né? Uma via média, onde você usa a oração como conquista individual para o mais alto, como um trabalho divino de intercessão, e você produz elementos forças. Esses elementos forças são capazes de atuar na consciência alheia, são capazes de atuar em ti mesmo, revelando o seu mundo de potencialidade, é capaz de atuar em favor de alguém. E essa prece é um compromisso da criatura para com Deus. Então começa todo o processo da criatura entrar em comunhão com Deus. É um compromisso com o Pai, certo? Então você veja, totalmente diferente. É totalmente diferente. Um tipo de prece aqui, que é a parte mais longa desse tipo de prece, em que você produz elementos de força, você intercede e você faz um compromisso entre você e o Pai. E aí o Balde acrescenta: orar significa colocar-se numa atitude íntima, em que a alma busca comunicar-se com Deus. Então essa prece é completamente diferente. Ela busca comunicar com Deus e a partir daí ela intercede dentro de um padrão divino, ela produz elementos forças e gera compromisso da criatura com o Pai. Uma prece completamente diferente. E o Balde ainda diz: o culto interior é um estado de alma. O que é esse culto interior? É um estado de alma, um estado que você alcança, um estado que você manifesta, um estado que você busca. Totalmente diferente desse tipo de prece que muitas vezes é maquinal, que muitas vezes é recital, que muitas vezes é repetição, que muitas vezes é apenas as preocupações do dia a dia mundanas. Essa não. Essa daqui você já ora numa atitude íntima, em que a alma busca a presença de Deus. Vamos lá? Está aqui, ó. Vamos voltar ali um pouquinho? Volta um slide só. Ó, não pede, manda. Exige, julga. Aí eu resolvi ir lá no Evangelho e pegar um exemplo de uma prece que julga. E Jesus falou em torno de uma parábola. Vamos lá ver? Olha que bacana. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Exatamente, você vê que Jesus estava ensinando isso, né? A prece que julga, ou seja, ele se exalta e ao mesmo tempo julga o outro. E ele se exalta a partir daquilo que ele faz, aquilo que falou na aula passada, né? Produtos da mente, enche a si mesmo de produtos da mente. E aí, continuando em Lucas, né? O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha como é que é totalmente diferente. Ele não está pedindo, não está nada. Ele está buscando uma intercessão em torno dele mesmo. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então está aí o exemplo de oração que julga. Muita gente pergunta: como é que esse negócio de julga, exige? É a gente, aconselha a Deus: ó, faz isso pelo meu filho dessa forma. Atende o paciente que está no hospital tal, assim, desse jeito, para ele curar. Não, você não atende para que a vida siga o seu ciclo e da melhor maneira. Não deixa ele morrer. Nós não aconselhamos. Não deixa ele morrer. Que não aconteça o pior, que ele desencarne. Certo? Ué, está em você um processo desse? Ou você tem que falar ao Senhor: Deus, que pessoa e aquilo que for a vontade divina que possa acontecer? Se possível, é totalmente diferente. Então aqui, uma prece que julga. Próximo. E agora André Luiz explicando aquilo que nós mostramos. Na prece, encontramos a produção avançada de elemento força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. Então, do campo da graça, flui os elementos forças que nós tentamos mostrar aqui nessa foto. Então surgem os elementos forças, mas cada um vai receber
conforme a capacidade. E essa capacidade é uma capacidade de conquista individual para o mais alto. Então essa é a prece de intercessão. Cada um dá o que possui, dentro do nível evolutivo que está, e recebe esses elementos da providência, certo? Ou seja, é uma prece dirigida à providência divina, e que você vai receber os elementos força e vai distribuí-lo através de ti. Mas você vai receber só a quantidade e a qualidade daquilo que você desenvolveu, a sua capacidade íntima, os seus potenciais, como nós falamos. Próximo. E olha aqui que André Luiz, o mensageiro, continua. A oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Vamos de novo aqui? A oração é compromisso da criatura com Deus. Por isso que nós colocamos lá essa frase. Compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Ou seja, aceita primeiro os desígnios, para depois agir. Não determina nem exige. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Fidelidade a quem? A Deus. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe brilhando o caminho. Ou seja, parte da mente. Qual mente? Não a mente mecânica. A mente que começa a furar o bloqueio da mente mecânica. Certinho? Então vamos voltar lá? Só para a gente recordar? Agora dá para a gente recordar com todas as coisas que nós mostramos. As formas inferiores de oração é a oração do involuído, que não pede, manda, exige, julga, aconselha e pede. Indica o seu nível evolutivo e é uma via longa, porque é de materialidade. A forma mais elevada é um trabalho divino da intercessão, produção avançada de elemento força e um compromisso da criatura para com Deus. Orar significa colocar-se numa atitude íntima. E essa atitude íntima é um estado que você alcança. Certo? E cada um recebe conforme a sua capacidade. Vamos lá? Agora vamos para frente. Mais? Vamos? Pode ir? Bom, e as formas mais elevadas da oração? Que é essa que nós estamos querendo atingir, essa que nós estamos falando, essa que nós estamos querendo mostrar. Então nós já vimos dois tipos, grandes tipos de oração. Agora nós vamos mostrar aquela que nós estamos querendo caminhar para ela. Né? Por isso que eu falei caminho da prece, que é um caminho longo, para poder a gente alcançar. Vamos ver as qualidades dela? Vamos lá. Então, é a prece que significa comunhão entre o Criador e a criatura. É totalmente diferente. Ela vai avançar a partir do segundo item. Ela avança a partir do segundo item. Por isso que o último degrau, volta lá por favor. O último degrau aqui é compromisso da criatura para com Deus. A partir daí, entra no campo da comunhão. Deu para entender? Que não deu para colocar tudo junto lá, mas nas aulas passadas a gente junta. Então, comunhão entre o Criador e a criatura. Vamos ver quais são os requisitos dessa prece. Primeiro, vamos lá? É o mais poderoso influxo magnético. Aniceto diz assim, é o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então não tem mais poder nenhum, nem o passe, nem jorei, nem o que você quiser, em termos mediúnicos, em termos de ação, não tem nada superior a esse influxo magnético que é dado por esse tipo de prece. Ele vai além dos elementos força, é uma produção imensa, certo? Ou seja, é o mais poderoso influxo magnético que nós conhecemos, está além de qualquer método, reiki, jorei, passe, desobsessão, cura, o que você quiser. É o maior poderoso influxo magnético. Vamos lá? Ela não é exterior, mas íntima. Ou seja, ela é a via curta. Ela não é a via longa da materialidade voltada para o exterior. Não, ela é completamente íntima. É aquele estado que você alcança na segunda prece e você caminha, elevando ela para um campo muito maior. Próximo. É um abrir de portas da alma. Olha, totalmente diferente. Na primeira forma lá, você exige e aconselha a Deus. Na segunda forma, você se coloca fiel a Deus. Dessa forma que Deus penetra a tua alma.
Ou seja, a forma não interessa. Você pode estar em qualquer lugar, pode fazer prece em qualquer lugar, ela não tem mais importância. O que importa é a substância. Essa é que importa. E essa prece nos leva a um campo muito maior. Qual que é? Tem de atingir no fundo do espírito a sensação da presença de Deus. Ou seja, você sente a presença de Deus. Totalmente diferente. Não só produz elementos de força, não só é o maior poder magnético, mas você sente a presença de Deus em ti. Isso que nós não sentimos ainda. E o último passo dessa oração é a unificação. Unifica você e o Pai. Então essa é a prece. Vamos ver lá de novo? Vamos voltar lá para a gente ver? Agora sim. Não. Pode ir. Beleza. Então a forma inferior de oração, ele não pede, manda, ele exige, ele jura, ele aconselha, ele pede. Indica o seu nível evolutivo e é uma via longa. Depois, quando nós conseguimos sair disso, nós entramos então a prece ou oração como uma conquista individual por mais alto. É um trabalho divino da intercessão. Você produz elementos de força, você faz um compromisso com Deus, e orar significa colocar em atitude íntima, em busca de comunicar-se com Deus, e você alcança um estado interior da alma. Certo? Muito bem, esse é o último degrau daqui. Aí nós abrimos outro degrau lá. Vamos lá? Vai passar rapidinho? Isso, beleza. Então, o que acontece? A prece ou oração como comunhão entre o Criador e a criatura é o mais poderoso influxo magnético que se tem notícia. Ela não é exterior, mais íntima. É um abrir de portas da alma para que Deus entre. Tanto mais perde a importância a forma e a substancial essência, tem de atingir no fundo do espírito a sensação da presença de Deus e leva à unificação. Pronto, esse é o caminho da prece. Né? Então a gente tem que olhar para a gente mesmo e falar: em que nível eu estou? Eu estou na exigência? Eu estou no mando? Eu estou no julgamento? Eu estou no aconselhamento? Eu só estou no pedido? Ou a prece para mim já é um campo de intercessão, que eu produzo dentro do meu nível evolutivo os elementos de forças possíveis, mas eu começo a ser fiel a Deus, e ao mesmo tempo eu procuro a comunhão com Deus. Aí a partir daí eu venho para esse tipo de prece, em que eu passo a fazer um óleo fluxo magnético. Ela não é interior, mas ela é íntima. Vocês entenderam, né, gente? Porque a mente silenciosa. Então você viu que ficou silencioso o som. Eu quis mostrar como é que é essa oração. Você vê que não tem palavra, não tem repetição. Eu dei um exemplo. Nós aqui na TV combinamos isso, né? Você viu? Um exemplo. Não teve palavra, não teve conversa, ficou tudo mudo, tudo silencioso, um vazio. Entendido? Foi por isso que a gente deu esse exemplo aqui para vocês. Voltando então. Então, a comunhão entre o Criador e a criatura é o mais poderoso influxo magnético. Ela não é exterior, mais íntima. É um abrir de porta da alma para que Deus entre. Tanto mais perde importância a forma e ganha a substancial essência. Tende a atingir no fundo do espírito a sensação da presença de Deus e leva à unificação. Mas olha os detalhes da prece, olha aqui. Inclina-se o ser da periferia para o centro. Ou seja, você vai para o centro de ti mesmo. Né? É onde está essa mente silenciosa. Próximo. Da verdade, se obtém um conceito novo, no qual ela é algo de não codificado, não codificável, mas infinito. Ou seja, a verdade não é pronta. A verdade é nova a cada momento. E você atinge isso aqui através dessa prece. Não é uma verdade dogmática, não é verdade só de princípios, não é uma verdade parada no tempo. Ela é nova a cada momento. E como diz o Balde, não codificado, nem codificável, mas infinito. Próximo. Neste, que é o esperado reino dos céus, Deus residirá nas almas e se manifestará nas obras do homem, que cumprirá consciente e espontaneamente a lei. Essa presença leva à unificação. E a unificação leva Deus para as ações, para o dia a dia, para todas as formas de ação dentro do homem. E unifica todos os seres. E por último, a ditosa paz de uma alma consciente de si mesmo e de haver encontrado seu lugar no coração do Eterno. Lembra que isso aqui foi Gandhi que falou para a gente, do Bragategita. Lembra? A ditosa paz de uma alma consciente de si mesmo e de haver encontrado seu lugar no coração do Eterno. Porque é a unificação.
E a alma é profundamente consciente de si mesma. É o que a gente está procurando desde o nosso primeiro curso. Ok? Então nós vimos 3 tipos diferentes de prece. 3 momentos evolutivos da alma. O primeiro momento, que é a evolução no sentido da prece, no sentido inferior, de uma via longa. O segundo momento, em que você se volta para uma prece, para a produção de elementos, forças, em que você leva a fidelidade do coração a Deus e leva a intercessão. E um terceiro tipo, que é o tipo em que ela é profundamente interior, a alma volta da periferia para o centro e ela procura a presença divina. Consequentemente, descobre uma verdade móvel, uma verdade ao tempo todo, cada vez mais ampla, mais infinita, e ela sempre nova, não codificável, ela não está dentro do campo de princípios mortos no tempo. Não. Pelo contrário, ela vai andando, e essa aí é a verdade que você descobre dentro de você mesmo. Ok? Então são os 3 tipos de prece. Beleza? Vamos lá? E olha aqui que diz lá nos Mensageiros. Olha que bacana. Não há prece sem resposta. E a oração filha do amor não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, não há prece sem resposta. Ela pode ser inferior na sua forma, mas não existe prece sem resposta. Então a pergunta que a gente faz é o seguinte: quem responde o primeiro tipo de prece? Quem responde ao segundo tipo de prece? E quem responde ao terceiro tipo de prece? Se não existe prece sem resposta, como é que é essa resposta? De onde ela vem e como é que ela se materializa? É o que nós vamos ver agora. Vamos lá? As fontes de respostas da prece. Eu coloquei até um raio aqui, né? Volta lá. Ou seja, você pediu, você recebe de volta. Então, as fontes de resposta da prece. Então, a primeira qual é? A primeira forma, as formas inferiores de oração. Quem que responde essas formas inferiores de oração? Como é que a resposta chega? Vamos ver? Olha aqui que tem no mundo maior de André Luiz. A prece, representada pelo desejo não manifesto, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior, surgindo no fundo do vale, onde se agitam as paixões humanas, é a rigor o ascendente de nossas atividades. Ou seja, quem responde esse tipo de prece são os espíritos. Seja as preces feitas nas regiões dos vales mais inferiores, ou aquelas que já estão em colônias espirituais e continuam orando daquela forma. Ou seja, o tipo inferior de prece, quem responde são as caravanas do plano espiritual. Logicamente, dentro de um plano também evolutivo e dentro de um plano de resposta. Mas são eles que nos respondem. Vamos lá ver? Mais detalhe? Olha também no mundo maior. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina. Olha, todo mundo quer levar a gente lá para a zona divina. Qual é a zona divina? A prece lá de comunhão. Aduzindo novas formas ao bem onde eles se encontrem, independentemente de formas dogmáticas ou não. Ou seja, a resposta vem mesmo com as formas dogmáticas, com que ele se manifesta nos círculos humanos. Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor. Ou seja, esse tipo de prece respondem os espíritos, independente das formas dogmáticas ou não. Então, mesmo inferior tem a sua razão de ser, mesmo inferior tem a sua resposta. Ok? Próximo. Continuando com André Luiz, continuando com o tipo inferior de prece. À vista disso, colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Nosso esforço, portanto, em torno da mente encarnada é extenso e múltiplo. Forçoso é convir, no entanto, que se o programa dá motivo a preocupações e também é fonte de prazer, experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos, capazes de prestar auxílio aos mais novos, indiscutivelmente, somos em humanidade uma só família. Ou seja, os espíritos mais velhos no conhecimento, na sabedoria, se voltam para os mais novos, que ainda estão lá nas formas primárias de oração, independente da materialidade, independente da via longa, procura socorrer ao que sofre, socorrer a quem pede, socorrer a quem está em busca. Então, os espíritos respondem a essa
prece. Vamos lá? E aí André Luiz, no livro Ação e Reação, ele pega pessoas rezando no plano espiritual e rezando diante de nichos, que a força mental responde. E nos dá um exemplo como é que se dá o auxílio dos espíritos a nós. Está claro? Então vamos ver aqui um exemplo, que a mulher estava rezando e ela projetava a imagem de Nossa Senhora da Piedade. Certo? E a partir daí ela fazia um pedido em torno dos filhos dela. Aí o André Luiz vem e faz essa explicação através do personagem Silas. É uma pobre mãe desencarnada que roga pelos filhos transviados nas sombras. Invoca a proteção de Nossa Mãe Santíssima sob a representação de Senhora da Piedade. Segundo a fé que o seu coração pode, por enquanto, albergar no âmbito das recordações trazidas do mundo. Ou seja, viu o entendimento? O que pode ser albergado. Isso quer dizer que a imagem de nossa visão, essa observação ficou, porém no ar, porque Silas completou presto. É uma criação dela mesma, reflexo dos próprios pensamentos com que tece a rogativa. Pensamentos esses que se ajustam à matéria sensível do nicho, plasmando a imagem colorida e vibrante que lhe corresponde aos desejos. E respondendo automaticamente às indagações que o problema nos sugeria, continuou. Isso, contudo, não significa que a prece esteja sendo respondida por ela mesma. Petições semelhantes a esta elevam-se a planos superiores e aí são acolhidos pelos emissários da Virgem de Nazaré, a fim de serem examinadas e atendidas, conforme o critério da verdadeira sabedoria. Viu? Ou seja, eu faço lá para Nossa Senhora, chega a plasmar a imagem dela. Essa minha vai ser atendida por um grupo de espíritos ligado à Nossa Senhora, que vai estudar o meu pedido e, segundo a sabedoria e sobre a verdade, irá atendê-lo ou não. Ou vai atendê-lo conforme as condições que eu tenho de recepção. Ok? Porque não existe nenhuma prece sem resposta. Então, o tipo de prece inferior, que nós vimos lá que exige, que manda, que julga, que pede, é respondida pelos espíritos, através de inúmeras caravanas. Ok, então? Beleza. Agora tem alguma coisa interessante, né? Fala assim, muito bem, eu estou rezando para Nossa Senhora, mas se eu rezo para um santo, e esse santo foi santo só aqui na Terra, no plano espiritual ele está lá nas trevas. Ou seja, o santo do Pauoco, né? O que acontece? Se eu rezar para um santo que realmente não foi santo. E aí eu até coloquei o sacrário, né? Minha avó era católica, ela tinha isso aqui na casinha dela, que é a coisinha mais bonitinha, onde ela rezava, né? O sacrário dos diferentes santos. É na hipótese de uma alma julgada santa entre os homens, não ser realmente santa no plano da verdade. E na hipótese de uma alma julgada santa entre os homens, não ser realmente santa no plano da verdade. As peças que lhe sejam dirigidas atingem os objetivos visados, ainda mesmo quando o suposto santo permanece em duras experiências nas regiões da sombra? E os espíritos respondem, sim, Hilário, aclamou o assistente Silas. As orações podem não encontrar de imediato o espírito que se destinam, mas alcança-lhe o grupo de companheiros a que devia ajustar-se e que amorosamente o substitui na obra assistencial do bem. Em nome do Senhor, visto que, na realidade, todo amor na criação eterna é de Deus. Imaginemos, para exemplificar, que a referida monja não estivesse temporariamente em condições de prestar auxílio. Se isso acontecesse, as grandes almas, acrisoladas na disciplina da instituição em que tanto se distinguiu, se encarregariam de fazer por ela o trabalho necessário e justo, até que pudesse tomar sobre os ombros o apostolado que lhe compete. O Hilário faz essa pergunta a partir de uma oração que estava sendo feita para Santa Teresinha. Então, Santa Teresinha, tudo bem que é uma alma de escola, mas ele mostra o quê? Ele mostra que essas almas, essas respostas, foi feita por um santo. Esse santo não é nada de santo. O que vai acontecer? O grupo que esteve com ele, que já se elevou, o grupo que muitas vezes esteve ali do lado, mas levou a sério todas aquelas consequências, vai responder a prece por ele. E vai ser os emissários do bem junto àquela rogativa. Então, não existe prece sem resposta. Muito bem? Próximo. Agora você fala assim, não, mas tem pedido de tudo quanto é jeito. Que pede até para ganhar na loteria, pede a Deus para mandar o dinheiro da loteria. Tem gente que exige que o parente dela não morra, né? E muitas vezes esse parente morre. E aí, como é que fica? Vamos ver o que Emmanuel fala? E olha que bacana aqui, ele fala com a linguagem de Pietro Baldi.
Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios. Porque, no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Está lá em Pão Nosso. No estado de queda ou ignorância, por isso que fala que nós criamos simples e ignorante, porque foi a partir do estado da queda. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios. Ou seja, vai ter resposta, mas analisada, como está no slide passado, vamos voltar lá no slide passado, analisada, pode ir mais uma, aqui conforme o critério da verdadeira sabedoria. A resposta não vai deixar de ser dada. Mesmo nas partes maquinais, mesmo nas preces ritualistas, mesmo nas repetições, vai ter uma resposta. Mas essa resposta vai ser dada, vamos lá, vamos relembrar, vai ser dada, o Espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Certamente não pode receber imediata satisfação aos caprichos próprios. Ou seja, não vai receber os caprichos próprios. Então, a resposta vai vir, mas não como se espera. Então, rezei para não morrer meu parente de jeito nenhum. Se eu morrer, eu não acredito mais em Deus. Ele morreu. Aí você, mas Deus não me atendeu, Deus não existe. É o ser inferior, né? O ser inferior é assim. Agora, olha aqui que Emmanuel diz, olha que bacana isso aqui, na continuidade da mesma lição. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Então, só lá no futuro, quando nós estivermos lá na unificação, que alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Até lá, elas serão analisadas e atendidas conforme a nossa necessidade evolutiva. Mas nunca, nenhuma delas, mesmo as maquinais, deixará de ter resposta. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos ser no afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Ok? Está claro, gente? Bem, vamos gravar que eu vou falar 200.000 vezes nesses 3 tipos de prece. Vai ser o mantra desse curso. Certo? Vamos repetir isso 200 vezes. Vamos lá? Agora, como é que responde, já que nós vimos como é que se responde o primeiro tipo de prece, como é que o segundo tipo de prece é respondido? Aquela prece que eu já estou fazendo intercessões, a prece que eu estou produzindo elementos força, a prece que eu estou procurando a fidelidade em Deus. E eu busco o estado da alma, o estado interior da alma. Como é que eles respondem essa prece? Vamos lá ver? O Balde já tinha nos dito. Para que o grande rio da vida, descendo das suas fontes, nos inunde, e para que a divina irradiação do centro nos invada e vivifique. Ou seja, aí não é os espíritos que respondem, aí é os grandes rios da vida. Os grandes rios da existência, os grandes campos vibratórios dos espíritos santificados e das hierarquias superiores. Ou seja, já não é mais uma equipe de espíritos, não é mais alguns espíritos, não. É um rio de emanações e de vibrações. Ou como diz lá quando a gente começou a estudar, um oceano de vibração. A resposta dessa prece vem desse oceano. O oceano que envolve todos nós, esse campo magnífico de vibrações superiores, que Emmanuel já nos disse e que nos banha. É dele que vem a resposta. Vamos lá? André Luiz no livro Mensageiro. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal, dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Ou seja, lá são as caravanas dos espíritos, que inclusive têm uns centros de recepção para atuação. Aqueles que trabalham com os santos ou com os santos referidos em cada religião. Aqui não. Aqui é o quê? Toda prece impessoal, perdeu o caráter de exigência, o caráter de pedido,
passou a ser uma prece muito mais ampla, ela é respondida pelas forças supremas do bem, que formam um oceano, um campo vibratório. Ok, gente? É totalmente diferente. É um oceano. Vamos lá? Aí ele fala, não, volta aqui. Sobre o que, resposta imediata em nome de Deus, sobre o que oram nessa tarefa bendita, fluem das esferas mais altas os elementos forças que vitalizam o nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal no intenso desejo de servir com o Senhor. Então é desse oceano que você recebe, segundo a sua capacidade espiritual, que os elementos forças são produzidos e chega o contágio de nosso magnetismo pessoal e a gente vai poder atender. Isso vem dos campos superiores da vida. Isso provém dos campos maiores da existência. As grandes correntes de força que vêm do plano superior do bem. É eles que respondem esse tipo de prece. Vamos lá? Olha, eu peguei uma descrição de André Luiz mostrando como é que é essa resposta. Olha que bacana isso aqui, gente. Ó, partícula semelhante à prata, eterizada, chovia no recinto. Infiltrava-se nas raízes das árvores mais próximas lá fora. Ignoto encantamento fizera-se em minha alma. Ao contato dos eflúvios divinos, reparei que minhas forças gradativamente serenavam em receptividade maravilhosa. Em torno, pairavam as mesmas notas de alegria e de beleza, pois a calma e a aventura transpareciam de todos os rostos, voltados, estáticos, para o instrutor em redor, do qual se mostrava mais intensas ondas de luz celeste. Sublime felicidade inundava-me todo o ser, mergulhava-me em indefinível banho de energias renovadoras. Meus olhos foram impotentes para conter as lágrimas felizes que as formosas cintilações me destilavam das fontes ocultas do espírito. E antes que o nobre mentor retornasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Ou seja, esse tipo de prece nos leva aos mananciais do supremo bem. E a resposta se dá dessa forma. Felicidade, contentamento, alegria. Uma dulcificação, uma divinização do nosso mundo íntimo. Próximo. E agora, como é que responde a comunhão entre o Criador e a criatura? A terceira forma de prece. Como é que ela é respondida? Uma é respondida pelas caravanas dos espíritos que laboram em todos os cantos da vida. Mesmo aquelas preces maquinais. O segundo é respondido pelos rios dos campos superiores, dos mananciais superiores divinos. E a terceira é respondida como? Vamos ver? E olha aqui que Pietro Baldi fala. Isso aqui é muito interessante, eu já trouxe isso aqui, mas agora casa muito bem com o que nós estamos falando. Não se pode pretender que o homem comum ore assim. Então não é para o homem comum. Esse tipo de prece aqui não é para o homem comum. No entanto, essa é a verdadeira prece, que nos põe em contato com Deus, a única em que se ouve a resposta, e com que se pode estabelecer um colóquio. A comum é um monólogo, uma exposição de desejos, sem conhecimento de confirmação. Ora, então essa prece aqui tem resposta, como já vimos, todos os tipos, mas estabelece uma conversação, não é monólogo. Não é prece para homem comum. Então nós vamos ter de furar essa mente mecânica para pelo menos ir para a prece lá de intercessão, para um dia, quem sabe, chegar nessa aqui. Por isso que é caminho da prece. Certo? Vamos ver como é que isso acontece? Vamos lá. Olha o que o Baldi fala. Presta atenção nisso aqui, gente. Quem tiver aí meio avoado, presta atenção. Vem aqui em mim. Vamos lá? Olha que bacana isso aqui. E a alma está só. Lembra do Krishnamurti? Que é preciso estar na solidão íntima. Né? Não significa que o ser em solidão íntima, ele não tem convivência. Mas ele está voltado para o campo interior, ele está só. É indefesa, porque Deus é mais forte.
E na luta entre o eu egoísta, que desejaria defender-se na forma, isolando-se, e Deus, que quer trazer para si a criatura, vence o mais forte, forte de bondade infinita, que deseja apenas desfazer a onerosa bainha isolante, prisão do eu, para tomá-lo por completo, permeá-lo e saturá-lo com a divina linfa vital do seu amor. Olha que bacana. Agora aqui é a linfa divina. Deus vai lutar no sentido do ser que o busca e vai romper a capa, vai romper a cadeia em que o ser vive, a cadeia íntima, a cadeia dele mesmo. E à medida que ele vence essa barreira, que é a mente mecânica que a gente tem estudado aqui, ele descobre outra mente, entra no outro campo de prece, e na hora que ele continua, ele vai descobrir isso aqui. Ou seja, a presença divina de uma maneira tocante, uma maneira intensa dentro da alma. Ou seja, a linfa divina. Vamos lá? Vamos ver que linfa é essa. Vamos lá? Olha aqui que o Ubaldi fala. Olha, presta atenção nisso aqui. É o bem que quer triunfar e que, para benefício da criatura, usa da violência, sacode e a convulsiona. É por essa razão que você vai ver inúmeros seres que se iluminaram, em determinado momento tiveram convulsões. E aí ficou conhecido isso aí como o despertar do Kundalini. Essa é a linfa. O ser entra em campos de êxtase, como a gente vê em Santa Teresa, como a gente vê em São Francisco de Assis. É uma linfa nova, não é só raios sobre o ser e ele absorve. Não, é uma linfa que está nele, que corre nele, que se manifesta nele, a presença divina, rompendo todas as barreiras. Por isso que todos os santos, os grandes santos, vão ter esse momento. O próprio Krishnamurti teve um momento desse imenso, tinha convulsões uma atrás da outra, abrindo o campo todo do psiquismo. Essa é a linfa. A fim de que o divino, oculto nas suas profundezas, desperte nele sob a forma de consciência. Então o coloque como uma forma de consciência mais elevada. Então, cada vez que você eleva, a consciência que conversa com você é uma nova forma. Viu como é que é totalmente diferente? O coloque se dá como? Deus em nós, através de campos de consciência, que você vai despertando. Você não só recebe a luz prateada da divindade vindo dos mananciais superiores. Não, aqui você desperta. A linfa divina corre em ti, rebenta com seus limites. Você entra nos campos dos êxtases e conversa com os campos superiores de consciência. É aí que está o colóquio. Então o colóquio se dá aqui, ó, desperta nela sob a forma de consciência, e assim a alma reencontre Deus. Totalmente diferente, porque é uma prece que te eleva, é uma prece que te transforma. Não é uma prece que só te dá o bem-estar, que te dá luz, que te dá alegria, que te dá afeto. É uma prece que abre a tua alma para o reencontro com o divino. Vamos lá? Ela é devida ao princípio fundamental da criação, o amor, pelo qual um verdadeiro pai não abandona jamais o filho, faça ele o que fizer, e justamente para salvá-lo, segue-o livremente em qualquer desventura em que ele tenha recaído, porque assim o exige o amor. Aí você pode falar assim, mas Deus vai se importar comigo? Ele já está dentro de você em forma emanente. Porque mesmo quando você caiu, ele seguiu a ti. Não é que Deus se importa contigo, não. Você só existe e continua existindo pela presença dele em ti. Por isso que o Ubaldi nos ensina o Deus imanente e o Deus transcendente. O Deus transcendente transcende toda a tua obra. O imanente está aqui dentro de nós, aquilo que Jesus falou e que eu já repeti aqui. O reino de Deus está dentro de vós. Esse Deus imanente é que vai fazer todo esse trabalho. E através do amor, que é a linfa divina, ele vai fazer se despertar, rompendo todos os liames e todos os limites. E a partir daí, penetra um novo tipo de consciência que gera um colóquio, que gera uma resposta. Então vamos lá de novo? Ela é devida, ela é devida ao princípio fundamental da criação, o amor, pelo qual um verdadeiro pai não abandona jamais o filho. Você pode ter caído onde for. O pai não te abandona. Jamais o filho, faça ele o que fizer, e justamente para salvá-lo, segue-o livremente em qualquer desventura em que ele tenha recaído.
Por isso que o Emmanuel fala lá, somos filhos da queda. Então é exatamente isso. A presença de Deus nunca nos abandona. Próximo. E o Balde continua. Essa imanência, ou presença divina de Deus, é vida, mas em centro latíssimo, pois é vida que anima igualmente as orientações do funcionamento atômico da matéria. Ou seja, vida em todas as formas. Lembra que eu já mostrei isso aqui? A forma mais baixa da vida é o movimento. Né? De tudo que existe, essa vida, que representa a imanência de Deus, e o universo recairá no nada. Isto é, em estado relativamente atual. Deus não criou, pois, como faz o homem, de forma muito mais profunda, isto é, de fora para depois destacar-se dela, mas de dentro, para nela permanecer indestacavelmente. Ou seja, não tem como separar você e Deus. A criação divina não foi externa, ela é interna. Então não tem como, você não sai de Deus, nem quando você caiu. Então não é que Deus se importa, é que não existe vida e não existe você sem Ele. Próximo. E aí o Balde continua. Então resta um só sentimento, amar. Perdidamente se ama a Deus, em si mesmo, em suas criaturas, que são sua expressão. Esta pequena palavra Deus, que tantos pronunciam com indiferença, mesclando-a a tudo, e que tantos chegam mesmo a insultar e blasfemar, essa pequena palavra revela tão poderosamente o seu profundo significado. As almas sensibilizadas pela evolução que as convulsiona, como fazem as tempestades e o turbilhão para as pobres árvores só e indefesas. Aqui nosso barquinho da prece e o turbilhão que essa prece gera. Gera dentro da tua alma. É um turbilhão rompendo os teus limites. Viu que diferença? É essa prece que nós estamos atrás. Vamos ver mais? Quem realmente sente Deus, o vê e encontra por toda parte, mesmo no contingente cotidiano. Ou seja, você vai ver Deus em toda parte. Respire em toda parte. Aí você fala, ai meu Deus, como é que é isso? Isso, me diz como é, porque as mentes evoluídas é desse jeito, né? Eu quero um exemplo. Então eu preparei um exemplo aqui para nós. Vamos lá? Olha aqui que o Balde fala de Francisco de Assis. Ele vai mostrar isso agora no livro Nova Civilização do Terceiro Milênio, que ele faz uma recordação, que ele foi Frei Leão, e mostra tudo o que aconteceu com Francisco. E aquilo que aconteceu com Francisco é exatamente essa prece. É o momento da unificação, é o momento maior desse processo. E ele vai mostrar o que acontece. Prestem atenção, que é assim que é a resposta desse tipo de prece. Vamos lá? Francisco, de pé sobre a rocha, de braços abertos, contemplava. Deixava-se acompanhar e guiar pela voz de todas as criaturas irmãs para o Criador comum. A maré imensa das radiações de todas as coisas. Olha, isso aqui não é só, né, as vibrações que descem como prata. Ela é, acima de tudo, a unificação com todas as vibrações e com todas as criaturas. E ele fala, Francisco fez tudo para chegar até aqui. Parecia levar-se com ele para Deus, harmonizando-se em uma orquestração cada vez mais doce e espiritual. Cada ser era uma nota falando-lhe de Deus. Tudo falava a sua alma sensível e ele tudo ouvia e compreendia. Olha aqui, ó, ouvia e compreendia. Então ela começa num canto imenso de todas as criaturas. Por isso que fala de Francisco de Assis, né, o canto das criaturas. É exatamente esse momento. É um momento imenso de unificação. Vamos continuar? Olha só que bacana. A música universal seguia em diversas alturas a espiritualização da hora, a atenção cada vez mais crescente da alma de Francisco. Então você começa a ouvir o que eles chamam de música das esferas, né? A música universal, a música que está no universo e que os nossos ouvidos não escutam, que geraram as sinfonias dos grandes compositores. É isso aí, ouve lá de cima, a música do céu, né? Que nós representamos aqui com essa imagem tão bacana. Olha só que bacana, a música universal seguia em diversas alturas a espirituação da hora e a tensão cada vez mais crescente da alma de Francisco, num crescendo de harmonia e perfeição. Vibrações e acordes sucediam-se em planos sempre mais elevados, cada vez mais claros e puros. Ele, o mais perfeito dos seres, o mais nobre, o mais vizinho a Deus,
confortado pelo amor que espalhava e que agora lhe era restituído, rodeado pela natureza, ajoelhado em veneração, entoava, seguido por todas as orquestras, seu mais sublime canto, parecia guiar a marcha ascensional da vida. Olha, então não é só um rio que explode, não é só uma que explode. Você passa a ouvir e passa a ter o coloque e passa a ver processos que você não via. E a presença de Deus em tudo. E aí, esse processo leva ao que está escrito aqui. Olha que bacana agora. A ordem das coisas que canta os louvores de Deus. Francisco é arrebatado em êxtase. Está fora de si de tanta alegria e tensão. A grande orquestração do mundo vibra, anunciando a chegada da glória do Rei, que vem ao encontro de seu servo. O monte se incendeia, inundando a terra de luz. As criaturas imóveis olham reverente, prostrada para mais baixo ao redor, distante, temendo tocar tão alta tensão, diante do qual sente as suas formas se desfazem. No alto ficam dois únicos seres, Deus e Francisco. O universo é um grão de areia que se funde e some. Ok? Esse é um momento grandioso. Nesse momento é que você ouve plenamente, além dos campos conscienciais, a voz divina. É isso, vamos lá? É que vai fazer Jesus falar aqui. Olha que interessante que Jesus nos fala. Eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que devo programar. Me deu ordens. Olha que interessante. Ou seja, uma comunhão plena, um ouvido pleno a Deus. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim falo. Ou seja, eu falo o que Deus fala. E numa tradução aqui, olha que bacana que é. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai mo tem dito. Ou seja, no hoje. Isso aqui é onde chega as almas depois do processo de unificação mostrado aí com Francisco. Ok? Muito bem. Chegamos no caminho de novo. E que a gente encerra nossa aula novamente. No caminho. O caminho difícil. Então, chegamos nele de novo. E então nós vimos os 3 tipos de prece. As respostas dadas a cada tipo de prece. E a maneira final dessa prece que leva à unificação, que chega no Cristo, como nós mostramos aqui. Espero que a gente tenha compreendido e que a partir daí a gente entenda agora os diferentes tipos de prece e como são as suas respostas. Pequeno minutinho aqui para a gente voltar e encerrar. Beijinho. Boa noite, Maurício. Boa noite, equipe da TV Ibis. Boa noite a todos que nos assistem. Temos algumas perguntas aqui. A primeira é da Cássia. Ela diz: Dr. Maurício, e o reiki? É um tipo de prece também? Porque antes de mandar a energia reiki, nós nos conectamos ao Mestre Jesus e pedimos a cura da pessoa que vai receber. Sem dúvida, sem dúvida. É por isso que fala que o principal elemento, seja do reiki, do jorei, do passe, do que for, não é simplesmente a emissão magnética que nós podemos fazer, e nem a técnica que nós podemos aplicar, e nem os meios que nós podemos mentalizar, mas é exatamente a prece, que é o elemento diretor de tudo isso, e que produz o maior efeito magnético conhecido, e vai produzir os elementos força. Então, quanto mais a nossa adesão à vontade divina, ao testemunho divino, ao coração divino, maior a nossa ação. E conforme a nossa capacidade evolutiva, maior o benefício que nós podemos prestar em relação aos outros. Certo. A Carla Aires, ela faz algumas perguntas aqui. Vou fazer por parte porque aparentemente tem algumas... Não é sequencial, né? A primeira delas. Então, o caminho para uma ligação com o Criador, através da prece, seria substituir o pedir pelo agradecer? Olha, aí você está fazendo um movimento mental. Você está pegando um polo e indo para o outro polo. Não é isso. Não é isso que eu disse aqui. É um processo interior. Se você vai agradecer, você não vai agradecer porque você está mudando a rogativa verbal. Você está mudando o conceito mental. Você
Você vai agradecer porque você está descobrindo a presença de Deus em ti. Então é completamente diferente. Aqui não é mudança de polo. Então se eu ficar mudo na prece, essa prece então agora vai ter um maior valor? E se eu não pedir nada e só falar, Deus, faça o que você quiser, está tendo maior valor? Não, você está preso na mente. Isso é coisas da mente mecânica. Então não é um processo de agradecer, não é um processo de não pedir, é o processo de descobrir em ti essa força. É uma força, não uma forma. Quando você fala que vou sair do pedir para agradecer, você está saindo da forma. Ou seja, você está no polo pedir, você vai para o polo agradecer. Mas você não saiu da primeiro tipo de prece. Não. Se você romper as suas camadas íntimas, e nessa camada íntima, você descobrir um outro tipo de mente que agradece, é isso aí. A outra pergunta dela é assim: pedir orientação e respostas ainda seria pedir. Nós precisamos melhorar isso também? Depende do seu objetivo. Porque você viu que tem resposta. Vamos supor que você quer um pedido e quer contar com a proteção espiritual e dos espíritos para que você possa agir melhor. Não, é um começo. Você ainda está na primeira expressão da prece, mas é um começo. Você está precisando de orientação, você vai fazê-lo. Você vai pedir aquele tipo de orientação, certinho? Mas isso é apenas um modelo do que você deseja. Agora, se você quiser algo maior, isso aí não é um processo mental e nem um processo formatado. Ele é um processo que não está codificado e que você vai ter que descobrir dentro de você, rompendo os seus limites e a sua prisão. Mas sim, se você quer buscar os espíritos para poder te dar orientação, esse é o melhor caminho. E você viu que eles dão, né? Que é uma falange de espírito que responde a todo mundo. Você já acabou respondendo a terceira pergunta dela, que esse seria o primeiro tipo de prece, né? Quando ela pede orientação e proteção, né? Seria um maior tipo de prece, né? Principalmente quando a gente pede, igual viu lá o publicano, Deus, eu sou pecador, Deus me ajude. Já é um campo, né? Que você começa a sair daquele petitório humano da via longa para poder, quem sabe, penetrar nesse outro mundo, nessa outra esfera. Ok. Temos uma outra pergunta aqui da Roseli Benites. Professor, poderia falar a respeito do Pai Nosso? Queria entender a nossa queda. Olha, eu vou falar, espera um pouquinho. Lembra daquelas promessas que eu faço no curso e vou adiando, até chegar na última aula? É o Pai Nosso. Eu vou falar assim, meu anjo. Nós vamos estudar o Pai Nosso trechinho por trechinho. Pode aguardar. O Diogo faz uma pergunta. Existe incompatibilidade entre o efeito Isaías, entre parênteses, prece coletiva, e o terceiro tipo de oração que necessita de solidão? Não, porque na verdade, quando você chega num campo desse, você lembra? Volta lá naquela parte de Francisco de Assis. Logicamente que é completamente diferente do efeito Isaías, né? Olha aqui, ó. Olha aqui que ele fala. A unificação não se dá nem só com os humanos, se dá com todas as vibrações do universo. Olha aqui. Francisco de pé sobre a rocha, de braços abertos, contemplava. Deixava-se acompanhar e guiar pelas vozes de todas as criaturas irmãs para o Criador comum, a maré imensa das radiações de todas as coisas. Olha, então é o efeito Isaías, meu filho. É levado a milhões, a bilhões. Então é o mesmo efeito Isaías que a gente começa a fazer, por exemplo, na nossa prece pelo Brasil, que é um tipo de prece intercessória. Ali o primeiro passozinho, né? O pedir intercedendo. Esse é o primeiro pedido, né? E nós estamos pedindo. Então, logicamente que é um campo, não tenho a menor dúvida. Mas esse efeito Isaías nessa última prece é uma coisa imensa, porque significa uma unificação com todos os seres. Pergunta também se Jesus já havia atingido a unidade. Como compreender a oração dele do Getsemane, porque ele pediu para afastar o cálice? Não tenho a menor dúvida que Jesus já tinha atingido a unidade. O cálice que ele está pedindo para afastar é o cálice nosso. Jesus no Getsemane, eu já falei isso aqui em outros cursos, ele não está vivenciando a crucificação, ele não está vivenciando a morte na cruz como a limitada mente humana colocou. Jesus ali está vivenciando em si mesmo todo o conteúdo de queda da humanidade. Ele está vivendo tudo que pode se viver o ser humano na descida. Por isso que é um cálice extremamente doloroso, que você revive as dores de todos os seres, inclusive a própria. Então Jesus está, por isso que da fonte dele saía sangue, por isso que os serafins vieram consolá-lo, porque ele está vivenciando, alquimizando
todas as dores humanas, desde o primeiro movimento da queda, que é Pai, por que me abandonaste, até o último movimento, que é Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Então, na verdade, Jesus está fazendo uma visão panorâmica cósmica no Getsemane. Ele está fazendo o quê? Visitando cada alma, cada ser, aquilo que a gente fala, não sabeis que somos células da célula do corpo do Cristo. Está visitando cada alma, cada ser, vivenciando a dor, a limitação, o erro, o mal, aquilo que ele falou para nós, ó raça adúltera e perversa, até quando me farei sofrer? É isso aí. E ele está vivendo isso no Getsemane. E está colocando tudo aquilo. Tanto é verdade que depois, na ressurreição, ele ainda desce os infernos. Ou seja, não só vai na dor, como desce no local que reside a maior de todas as dores. E tudo alquimiza, tudo transforma. E é por isso que ele diz, minhas palavras não passarão. Porque em todo lugar, imanente, que todo... Então Jesus, no Getsemane, está vivendo uma visão panorâmica cósmica. E está sentindo em si mesmo todas as dores. A cruz é insignificante diante desse processo. Beleza? Pessoal, então até semana que vem, que nós continuamos, quem sabe, né? A gente chega já um pouquinho mais no caminho, eu vou trazer, porque tem umas coisas bacanas aí do caminho, que é para a gente movimentar o nosso mundo íntimo. E semana que vem vamos falar um pouco mais sobre prece e vamos falar também sobre como romper, né, essa prisão, como romper o isolamento. Então até semana que vem, beijinho para todo mundo. Ah, eu esquecendo de novo, o vídeo do aborto, né, já pôs. Esqueço toda vez agora, né? IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org